Olá, estamos aqui em mais um Papo na Praça, no estande do Summit Cidades, no espaço do CA-UCAL, que está sendo compartilhado pelas BEA, IAB e SASP. Hoje a gente vai falar de um outro assunto que não pode faltar quando a gente fala sobre cidades, que é a questão do paisagismo. A gente está aqui numa praça, no espaço que simula praça, e tem aqui um projeto que foi feito pelo Grupo Lenotre, e hoje veio conversar aqui com a gente o engenheiro agrônomo Cláudio Saladini Vieira, que é fundador e diretor de operações do Grupo Lenotre. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado. Vim aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Sim. E a gente vai começar falando aquilo que é óbvio para muitas pessoas, muitos arquitetos, mas que antes o paisagismo ele era apenas um complemento de um projeto, depois que ele ficava pronto é que chamavam os paisagistas. E hoje não, hoje ele é um diferencial e felizmente está sendo já chamado na concepção do projeto. Eu queria começar conversando com o senhor sobre esse projeto que estamos aqui, de espaços públicos, né? Como vocês estão vendo o crescimento da valorização do paisagismo na composição desses espaços? Sim, faz parte da nossa essência de projeto, sempre trabalhar com a humanização e no seu entorno, né? Então aí se abrem, né, diversas possibilidades de trabalhar com paisagismo, né? Esse stand aqui, por exemplo, né, foi um clássico exemplo de parceria, né? Então nós, ao longo dos nossos 27 anos de história no Grupo Lenotre, nós nesse período, nós honramos todas as grandes parcerias que nós criamos e vimos que isso é o futuro de todos os escritórios que lidam com arquitetura de ambientes, que é arquitetura de paisagismo, né? Então esse aqui é um exemplo clássico. Nós trouxemos a presença do verde. Sim. A gente estava conversando agora há pouco aqui. Às vezes as pessoas não gostam de lidar com planta, acham um saco, né? Não tem paciência, mas elas se sentem atraídas pelo verde, porque nós seres humanos viemos da floresta, né? Da natureza, e para ela nós vamos voltar, né? Então essa é uma essência necessária para a vida das pessoas. E quando a gente humaniza com vegetação, com paisagismo, com verde, simplesmente pode ser um vasinho de planta, né? A gente ajuda a purificar o ar, a gente melhora o astral das pessoas, né? Aproxima mais as pessoas se sentem mais convidados para participar do local, como a gente está vendo aqui, né? A gente colocou um pouco de planta, então já se vê pelo movimento do stand como tá diferenciado em relação aos outros. Sim. Né? Então isso assim, na casa, no edifício, em qualquer lugar. Os apartamentos, né? A gente falava na época da pandemia como cresceu, trazer essa vegetação para dentro e se sentir ao ar livre, não é? Sim. E a gente estava falando que o Grupo Lenotre contrata muitos arquitetos também. Sim. Porque tem essa questão de estar junto com o arquiteto projetista desde a concepção, ajudando a escolher as vegetações mais adequadas para aquele local, para aquela cidade. Conta um pouquinho desse processo para a gente. Isso. Sempre na história da empresa, a gente prezou muito pela técnica, né? Que no Brasil, principalmente no Brasil, existem ainda muitas empresas de paisagismo que não têm embasamento técnico, né? A minha formação eu sou engenheiro agrônomo, né? E vim estudando nos últimos 30 anos paisagismo, né? Então eu sempre prezei por isso. Sua sócia é uma arquiteta. E hoje, minha sócia é uma arquiteta, meu outro sócio também é engenheiro. Então, a gente está possibilitando, né, a contratação de engenheiros, de arquitetos, para trabalhar hoje com paisagismo e fazer tudo diferencial, porque nós achamos super necessário. Sim. Né? Então, como você estava falando, o paisagismo até anos atrás, ele era um complemento. Né? Decoração. Uma decoração. Estamos com a casa pronta, o edifício está pronto. Vamos inaugurar, vamos habitar. Tá faltando um vasinho, uma plantinha. Era assim. Hoje, nós estamos trabalhando com mais de 100 projetos no escritório na concepção. Então, hoje nós somos convidados, né? Parece um sonho que está acontecendo. Sim. Porque isso é uma situação que a gente virou protagonista em muitos projetos. A gente preconizava muito isso está virando realidade, né? Então, hoje a gente está participando da concepção,
né? Ou seja, vamos elaborar um projeto que seja boa para as pessoas, vamos humanizar. E o paisagismo é fundamental. Isso em residências, isso em edifícios comerciais, edifícios residenciais. E praças públicas. Praças públicas, né? Então, o arquiteto, ele é um nosso grande parceiro. Sim. Os escritórios de arquitetura são nossos grandes parceiros, né? O senhor falava que na equipe também tem biólogos, né? Porque Sim. É importante também entender a vegetação mais adequada, mas também o senhor falava de aproveitar as espécies nativas, as espécies Sim. local, né? O paisagismo, na essência, ele é multidisciplinar. Sim. Então, nós vimos isso uma necessidade de mercado e também era um desejo nosso. E hoje a gente conquistou isso. Então nós temos biólogo, nós temos engenheiro ambiental na empresa, nós temos arquitetos e nós temos engenheiros. Então, e ainda trabalhamos de forma compatibilizada. Então todo o projeto passa na mão de vários profissionais. Nós temos sempre um gerente de projeto, normalmente é um arquiteto, mas a equipe toda Sim. participa, né? Então o arquiteto tem uma ideia, eu quero colocar essa espécie na sacada de um edifício no 30º andar. Qual espécie a gente vai poder usar? O biólogo, o agrônomo vai ajudar a especificar, para que lá no final o nosso projeto seja execuível. Sim. Quantos projetos de paisagismo todos conhecem? Quantos projetos que não são execuíveis? Sim. Né? Ou que não duram. Isso Ou que não dá duram um nada. gancho Então, para outra pergunta que eu ia fazer. Você pode complementar? Então, o foco dos nossos projetos é humanizar os ambientes e torná-los viáveis e duradouros. Sim. Para isso, não basta só projetos simples, né? A gente precisa colocar tecnologia. Sim, era isso que eu ia perguntar. Tecnologia. A gente está falando de um elemento vivo no projeto, Sim. né? Diferente de qualquer outro material usado numa obra. Sim. E aí o senhor falava justamente disso, a tecnologia, a inovação, a favor, inclusive, de facilitar a manutenção e de garantir essa sustentabilidade. Exatamente. Então, assim, desde o planejamento do espaço, do planejamento dos vasos, dos canteiros, físico, das floreiras, né? Físico. A gente dimensiona hoje a questão de drenagem, né? Para que as plantas possam sobreviver mais tempo, ou seja, não pode ter acúmulo de água nas raízes, né? O solo, a formação do solo nós projetamos no escritório. Sim. A gente não pega a terra ali, já bota aqui e planta que está pronto de jardim, não. Não é qualquer terra. Não, nós fizemos análise de subsolo, análise química, física de solo. A gente estuda a possível terra que vai trazer para aquele local, a gente condiciona, né? Em jardins suspensos, a gente formula substrato para aquela finalidade. Então, hoje nós temos substratos formulados para telhado verde, para parede verde, para vasos, para canteiros, para jardins sobre o solo natural. Cada projeto. Então, você vê aonde vai o projeto paisagístico. É bem complexo, né? A gente estuda a circulação da água no sistema, né? A água é um recurso natural que a gente já está tendo problemas. E se a gente não conservar, nós vamos acabar sem água. Então, dentro dos nossos projetos, a gente estuda a circulação da água, como do nitrogênio, que eu vou falar em seguida. A água, nós procuramos de todas as formas, né? Não jogar nada fora. Todas as águas pluviais, a gente recolhe, joga isso para uma cisterna. Dessa cisterna, a gente coloca nutrientes e vai distribuir para as plantas. Ou seja, a gente faz a circulação da água. Uma água de qualidade. A água de qualidade. Então, a água que ainda vem através das chuvas, a gente utiliza para o sistema de irrigação. Faz com que isso fique viável. E tudo isso pode ser automatizado. Que o cliente não precisa comprar essa água, deixar a água potável para a finalidade Sim. que ela que precisa. E a água de irrigação, hoje a gente usa água pluvial, né? Então, e a tecnologia está muito avançada de irrigação. Então, hoje nós conseguimos colocar irrigação automática em todos os jardins que a gente projeta. Desde naquelas sacadas vegetadas, até em campos de futebol, em parques,
em telhados água, verdes. Água na medida certa. Água na medida certa. Então, a gente diz que é o uso inteligente da água. Sim. Né? E eu estava falando do ciclo do nitrogênio. O que é isso? Também é uma concepção nossa, que a gente enfatiza isso nos nossos projetos, que é não jogar nada fora do que é produzido no jardim. Né? O resíduo. O resíduo. Então as plantas vão se desenvolvendo, vão trocando folhas, frutos, e essa vegetação toda que é descartada, que antes ia para um terreno vazio ou ia para o saco de lixo, né? A gente recicla, a gente tritura, a gente faz uma compostagem, essa compostagem volta para o jardim. Então a gente faz o ciclo do nitrogênio, que é tão importante, para diminuir os dejetos, sim, né? Sim. Os resíduos, né? Então a gente tenta fazer a nossa parte. E o senhor estava falando que vocês fazem essa manutenção, essa gestão. Sim, né? E vocês também capacitam o profissional ou o cliente para que ele assuma isso. Sim, na nossa empresa a gente cuida, a gente tem operação de projeto, de execução e de manutenção e de plus assessoria. A gente tem uma coisa bacana no escritório, que é cuidar da vida do cliente para sempre. Porque o jardim, eu sempre digo que o jardim... Ele pode ser eterno também, o jardim cuidado. Sim, ele tem que ser eterno. Sim. O jardim, ele, na verdade, ele começa quando ele termina, né? Quando a gente acaba de implantar um jardim, nasce ali a história do jardim. E esse jardim tem que durar muito tempo. Quantas memórias afetivas as pessoas têm, né? Com alguma árvore na casa da avó, um balanço. Sempre tem a vegetação. A gente trabalha também com essa parte de sensibilidade, né? Com as plantas que são comestíveis, as plantas que são utilitárias, aromáticas, né? Então, e tem uma outra área a ciência do paisagismo é bem extensa. Não é e agora com o tema da biofilia também, né? A gente está estudando cada vez mais. E tem uma outra área que o senhor comentou antes, que são aqueles projetos que serão certificados, né? Com uma certificação LEED, enfim. Vocês também contribuem para preparar aquele espaço para essa certificação. Sim. Hoje no nosso escritório nós estamos desenvolvendo diversos projetos de empreendimentos, ou de residência, ou de edifícios residenciais com certificação verde, né? O selo LEED. E o paisagismo faz uma diferença muito grande, né? Trabalhar com plantas nativas, não só plantas nativas daquele bioma, mas plantas nativas produzidas ali perto. Para a gente diminuir a emissão de CO2 no transporte, né? A parte de irrigação, que é o ciclo da água que eu falei, aproveitar a água de forma sustentável, né? Isso é fundamental. Então a gente não descarta nada de água, a gente aproveita toda a água e evita estar comprando água para fazer a rega no jardim. Então a gente auxilia também nisso aí. A gente trabalha com tecnologia de irrigação a mais moderna do mundo. Hoje os nossos controladores de irrigação fazem leitura da estação meteorológica mais próxima para a gente ter previsibilidade de chuva. E adequar o sistema. Hoje, a irrigação de hoje, ela não acontece se vai chover amanhã. Claro. Né? Então a gente economiza muita água nesse processo. Imagine grandes empreendimentos, em grandes residências, em fazendas, o que significa isso? Sim, e falando em água, o paisagismo também contribui para a drenagem, para esse controle do espaço urbano. A gente fala hoje de jardins de chuva. Sim. Né? Porque uma árvore, ela acumula uma quantidade grande de água. Então, até para isso, para controlar enchentes e tal, é importante, é um elemento importante. Um dos grandes problemas hoje dos grandes centros urbanos é o problema de drenagem. De drenagem. Então, a gente tem vários recursos hoje para captar essa água. Os telhados verdes, né? As áreas permeáveis, não só com grama, às vezes com seixo, não dá para colocar grama, mas né? Sim, a gente consiga os jardins de chuva. Né? Isso é uma coisa que a gente já tem usado há muito tempo nos nossos projetos, agora está em evidência. Felizmente. Os jardins de chuva, né? Então, quando você pensa em projetar um estacionamento, né? A gente já pensa na captação dessa água para um jardim de chuva, quer dizer, ou seja, trabalhar com a permeabilidade do solo, né? Devolver para o solo aquela água que foi evaporada, que veio através das chuvas. Então, a gente consegue fazer esse ciclo inteligente da água.
E isso só fortalece o que a gente sempre fala da importância das parcerias. O projetista está sempre junto do fornecedor, do parceiro que estuda e que está sempre atualizado em relação ao que há de mais moderno para que haja sustentabilidade, eficiência, economia de recursos, redução de desperdício. Exatamente, né? Exatamente isso. E a gente está chegando ao fim, mas antes de terminar eu queria lhe perguntar uma questão que é uma curiosidade no meio, mas lhe perguntar o porquê do nome Grupo Lenotre. Sim, então a marca Lenotre é uma homenagem ao André Lenotre. Quem foi o André Lenotre? Foi uma figura muito importante na história do paisagismo. A história dele, a história de vida dele, se equipara muito à história da nossa empresa e da maior parte das empresas, né, brasileiras, né, que a gente começou do nada, a gente começou pobrezinho, a gente começou na luta. Eu, quando comecei a empresa, eu produzia mudinhas em Rio do Sul, interior de Santa Catarina. Eu botava essas mudinhas em caixinhas com 15 mudinhas, sim, botava no meu carro, empilhava as mudinhas para ir para Blumenau vender nas floriculturas. Então isso foi o início da minha empresa, né? E dali eu comecei a observar o crescimento, a necessidade desse serviço de paisagismo e nos tornamos uma empresa meramente de serviços, como é hoje. Hoje nós não produzimos nada, a gente tem parceiros de fazendas de produção de plantas no Brasil inteiro, né? Então, porque hoje o mercado de plantas ornamentais é especificado, né? São específicos, né? Então hoje nós temos produtores que produzem o filodendro, né? O melinone. Tem produtores que só produzem sibipiruna, né? Então específicos. E vou voltar à história do Lenotre, né? O André Lenotre foi um arquiteto paisagista que viveu no final dos anos 1800, né? Os pais dele eram jardineiros dos Jardins das Tuileries em Paris. Então eram jardineiros, pessoas simples, que conseguiram dar estudo para o André. Ele se formou um arquiteto, né? E ele mudou a história do paisagismo praticamente, porque até na fase dele, o paisagismo era contemplativo. Sim. Ninguém entrava no jardim, ninguém era convidado para caminhar no jardim. Foi através dos projetos dele que isso se iniciou na história do paisagismo. Por isso que ele é uma figura muito importante na história. A gente homenageou o André Lenotre. Ele participou do projeto da Champs-Élysées, né? Então todo aquele paisagismo da Champs-Élysées, ele ajudou a projetar. Ele foi o responsável pelo projeto do maior jardim do mundo, que ainda é hoje, né? É o Castelo de Versalhes, os jardins de Castelo de produção deles. Inclusive eu fiz um roteiro de viagem para conhecer a história dele. Ele participou de muitos projetos públicos. Realmente os jardins dele eram voltados para as pessoas naquela época. Então isso vem evoluindo desde essa época até hoje. Hoje a gente não pensa em fazer paisagismo sem pensar nas pessoas. Exato. Não existe isso. Não existe mais. Eu quero fazer um jardim só para bonito. Não existe mais isso. Hoje o jardim é uma extensão da residência, uma extensão do edifício, uma extensão da rua, né? E a gente hoje também pensa muito nos arredores do nosso projeto. Sim. Né? Então a gente leva essa iniciativa para os investidores, né, para os donos de construtoras. Das gentilezas urbanas. Gentileza urbana. Vamos pensar só aonde está vivendo, vamos pensar no entorno. Sim. Isso está mudando muito a vida das cidades, né? E o paisagismo hoje é fundamental para ajudar nesse crescimento. E a questão do bem-estar, né, das pessoas, como a gente falava, e dizia, por favor, pise na grama, né? Sim. Hoje a nossa grama é resistente. Exatamente. Tem tecnologia para isso, né? Sim, sim. E faz uma diferença pisar uma grama, né, Cláudio? Faz. E como é bom trabalhar com paisagismo. Sem dúvida. O nosso escritório, qualquer momento que você entra na sala técnica, que tem mais de 20 pessoas trabalhando, a gente sente uma motivação, o pessoal todo feliz, conversando alegre, mostrando o resultado, porque realmente é uma matéria bacana. A gente lida com vida, né? Sim, sim. São as colegas de trabalho, né? Sim, e a partir do momento que você conhece melhor a botânica, as necessidades que uma planta precisa para viver, a gente descobre como as plantas são similares
a gente, né, a nossas necessidades. A planta precisa de sustentação, precisa de alimentação, precisa de água, precisa de carinho, afeto, cuidado, né? Então, quanto mais a gente estuda botânica, mais a gente gosta do paisagismo. Sim, muito bem. Parabéns. Parabéns pela homenagem a Lenotri também. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui. Ótimo, muito obrigado. Como a gente fala, né, a arquitetura transforma as pessoas e o paisagismo também. Obrigada por acompanhar aqui nosso Papo na Praça.